Amém. Queridos, essa semana o Brasil, o mundo todo ficou chocado com um acidente aéreo envolvendo o time de futebol, né, do Chapecoense, e todas as vezes que acontece uma tragédia desse porte, onde vidas são subitamente ceifadas, é normal que alguns questionamentos voltem nas nossas conversações, absolutamente normal. Sempre que acontece alguma coisa desse porte, que é absolutamente triste, terrível, normal as pessoas começarem a perguntar por que essas coisas acontecem, por que as tragédias acontecem. Os ateus militantes voltam sempre com aquela tese de que Deus não existe, não é possível, porque se Deus existe, por que Ele permitiu um negócio desse terrível? E aí começam as elucubrações. Se Deus é onisciente, é poderoso, é amoroso, sabe de todas as coisas, tem poder para interferir em todas as coisas, por que essas coisas acontecem? Onde estava Deus quando essas tragédias se desenharam para acontecer? Se Deus é bom, por que Ele permite isso? Na verdade, essas perguntas, esses questionamentos são equivocados. Só que antes de eu continuar, fiquei tão emocionado aqui. É a primeira vez que o Isaac está vindo no gol, Clóvis? É a segunda vez, mas é a primeira vez que eu vejo no gol. Valeu, Isaac, seja bem-vindo. Isaac já arrebentando no gol aí, ó. Mas volta a atenção aqui para mim. Na verdade, toda vez que a gente fica diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia, diante de uma calamidade, a gente precisa fazer a pergunta certa para a calamidade. A pergunta não é por que essas coisas acontecem. A pergunta é por que não aconteceu comigo? Por que não aconteceu com a minha casa? Por que não era eu naquele avião? Por que não eram os meus familiares naquele avião? Eu fiz essas perguntas essa semana. Por que não foi meu filho Danilo naquele avião? Por que Deus poupou o meu filho ao invés do Danilo lá de Chapecó? O justo seria que nenhum ser humano nesse planeta fosse preservado das tragédias. Esse é o pensamento correto que a gente tem que começar a construir. Porque é por mérito, você merece estar vivo, você merece estar com saúde, você tem direito a uma vida coerente, boa, feliz? Sobre que aspecto, sobre que paradigma, sobre que senso de valor? A nossa existência diária, o certo, deveria ser todos os dias nós acordarmos com alguma notícia trágica. Seus pais estão com câncer. Você também está com câncer. Seu pai morreu. Você vai morrer daqui a pouco. Isso seria o normal. Se a gente, de acordo com o que a palavra passa para a gente de informação, e aqui eu vou falar sempre utilizando o pensamento bíblico, se a gente vive num mundo caído, povoado por pessoas caídas, absolutamente egoístas, tudo que a gente constrói é debaixo de um pressuposto egoísta, meu irmão, era para tudo ser terrível. Era para tudo ser terrível. E diante das tragédias, até alguns cristãos ficam em crise. Mas por que isso aconteceu? E aí, pior, começam a construir pensamentos absolutamente equivocados, porque começam a julgar e às vezes até ter um senso de, mas isso deve ter acontecido porque essas pessoas devem ser terríveis, devem ter feito coisas terríveis, por isso que Deus fez isso com essas pessoas. Os amigos de Jó também pensavam dessa forma, mas isso não é um pensamento bíblico. Os amigos de Jó, não sei se você já leu o livro de Jó, falaram: Jó, para você estar passando por essa calamidade, por essa vida desgraçada, com certeza, nenhuma câmera te filmou, mas com certeza você fez alguma parada errada. Por isso que Deus está pesando a mão na tua vida. Isso não é um pensamento bíblico. Jesus repreendeu os seus discípulos em Lucas 13, depois se você tiver a oportunidade de ler esse capítulo, Lucas 13, Jesus desconstrói rapidamente essa forma de pensar reducionista e equivocada de castigo, de juízo. Repito, se fosse por uma questão de merecimento, biblicamente falando, a humanidade toda deveria estar dentro daquele avião.
Mas não existe um justo sequer nesse planeta. Não existe um ser humano bom. Pô, Marco, você não conhece minha avó é boa. É boa aos olhos de quem? Quem é o conceito de bom? Para o cristão, o conceito de bom é Deus. O padrão de justiça é o de Deus. O padrão de gente boa, maneiro, irado, é Deus. Alguém aqui alcança esse padrão? Então, por mais que você ame a sua vozinha, por mais que ela faça um bolo de cenoura delicioso, não existe um justo sequer na face da terra. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nascemos com inimizade para as coisas do Senhor. Somos egoístas no nosso estado pleno. Às vezes até as nossas relações afetivas são movidas por egoísmo. Eu me aproximo das pessoas que podem atender as minhas expectativas. Tem gente que se aproxima de Jesus com motivações egoístas. Eu vou começar a andar com essa parada aí de religião, de Jesus, porque ele vai resolver o meu problema. Pare de sofrer. Tem até gente que fala um negócio desse, né? Pare, não, então. O problema é se sentir melhor que o outro. O problema, quando Jesus repreende os discípulos em Lucas 13, porque aconteceu a seguinte questão. Um grupo de galileus foram capturados por Pilatos. Pilatos assassina os caras, pega o sangue desses galileus, de judeus, e mistura com sangue de pagãos e oferece um sacrifício. Então, os discípulos estavam horrorizados com aquela situação trágica e falam para Jesus: está sabendo o que Pilatos fez com um grupo de galileus? Os caras devem ter pisado na bola. E aí Jesus repreende eles: vocês estão malucos? Aí Jesus ainda cita: vocês estão achando que as 18 pessoas que morreram na queda de uma torre lá em Siloé, aconteceu isso porque elas mereciam? Aí Jesus fala: por merecimento, vocês todos, ele falando para os discípulos, por merecimento, vocês todos tinham que ter morrido também. Então, o problema é quando a gente começa a se sentir melhor que o outro, achar que o outro deveria ter recebido, e você, como é bom, Deus é bom, maneiro, você é chapa de Deus, então não recebeu o problema. Então, o nosso padrão de bondade tem que ser o Senhor. Por isso que a gente pode falar que não existe ninguém bom na face da terra. Por merecimento, todos merecem a ira, o juízo da parte de Deus. Então, não se considere melhor do que ninguém. Outra passagem que Jesus chama a atenção dos seus discípulos é em João 9, quando os discípulos encontram um cego de nascença. Aí eles pegam Jesus, levam para um canto e falam: esse rapaz nasceu cego porque é coisa errada, né? É castigo que Deus está dando, né? O cara é bicho ruim, né? E aí Deus mandou esse castigo sobre ele. Ou foram os pais dele que fizeram coisa errada, por isso que Deus mandou o castigo em cima do filho. Aí Jesus fala: cara, vocês estão malucos? Não é, porque o que está por trás desse pensamento é: nós somos bonzinhos, não recebemos castigo nenhum, ele está passando por uma necessidade tremenda, pô, nasceu cego, com certeza alguém aí pisou na bola. Aí Jesus fala: cara, não foi nada disso. O caso desse homem, ele nasceu cego para que se manifeste a obra, o poder e a glória de Deus. Então, os propósitos de Deus sobre a vida da humanidade, a gente não consegue discernir, decifrar, ter total conhecimento de tudo. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Paulo chega nesse pensamento. Quem deu a ele, primeiro recebeu para depois dizer o que é, o que não é. Ou seja, nem sempre o sofrimento das pessoas é causado por uma culpa individual e específica. Nem sempre. Às vezes e a gente vai chegar lá, vou explicar por quê. Mas nem sempre uma calamidade, uma tragédia, um vale escuro da alma que você esteja passando é por causa de uma questão pessoal específica que você fez. Realmente há casos típicos de culpa e castigos específicos. Em Gálatas 6, Paulo fala isso para a gente: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar é o que ele vai colher. É a lei da semeadura, inaugurada em Gênesis 3 com a queda do homem. O que o ser humano plantar é o que ele vai colher. Deus é bom, absolutamente justo. Ele perdoa os nossos pecados, mas não necessariamente vai fazer com que você plantou limão, vai colher morango. Não, você vai colher limão, amiguinho. A Bíblia revela que muitas pessoas receberam e receberão sofrimentos temporais em virtude de pecados específicos que cometeram aqui.
Mas em muitos outros casos, as tragédias, catástrofes, doenças, necessidades especiais e sofrimentos não se devem a um pecado específico. A gente não pode ser cartesiano nesse ponto de encaixotar tudo. São várias verdades bíblicas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes essas calamidades fazem parte apenas das misérias gerais da nossa humanidade. Eu não falei, a Bíblia fala que a gente é uma humanidade caída, que vive num mundo caído, que gera queda, que gera corrupção. Então, necessariamente, o que o nosso próximo, o nosso semelhante planta, a gente acaba desfrutando. Volta e meia, pinga um limão nos meus olhos e arde. Então, muitas vezes as calamidades que acontecem na vida da gente são por causa das misérias gerais da nossa humanidade. E sobrevém sobre toda a raça humana. É um estado de dívida geral da humanidade para com o seu Criador, em função do nosso afastamento. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. No acidente, especificamente, vamos olhar agora para o acidente aéreo, dentro daquilo que a gente já tem de informação. No acidente aéreo, a gente encontra uma culpa específica, uma negligência, uma imperícia de um profissional da aviação, que tinha consciência das limitações de combustível. A gente encontra uma culpa específica na instituição que regula a aviação daquela região ali, porque é impossível alguém autorizar um voo daquele sabendo que o combustível não ia chegar lá. E por causa de uma economia porca de R$10 mil. E o cara era reincidente. Aquilo já havia acontecido várias vezes, inclusive com o time da Argentina. Hoje de manhã eu fiquei sabendo. Inclusive com o time da Argentina fez um voo mais ou menos na mesma distância. Então, um pecado particular, uma negligência, um desvio de conduta, uma imperícia, causou dano, repercutiu sobre a vida de várias pessoas. A Bíblia fala isso o tempo todo. De pessoas que cometem uma transgressão sozinho e aquilo repercute sobre a vida de outras pessoas. E aí ocorre uma tragédia, um sofrimento geral. Então, seres humanos sofrem calamidades porque nós somos produtores de calamidades. Deus não está sendo injusto, mau, cruel, passivo, nazista, quando permite que essas coisas aconteçam. Por quê? A palavra de Deus nos revela que pessoas nascem cegas, outras com outras deformidades, morrem em tragédias, em acidentes, perdem tudo em catástrofes, não necessariamente porque são mais pecadoras que as outras ou porque mereciam isso, mas porque uma coisa terrível, uma catástrofe, uma tragédia muito maior do que essas que a gente presencia, aconteceu na história da humanidade. A Bíblia me revela que Deus criou tudo absolutamente bom. Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, com uma natureza absolutamente boa, mas por Deus criar um ser que era para desenvolver amor real com ele, por esse camarada vai começar a andar comigo, a gente vai desenvolver um relacionamento, e ele vai ter oportunidade de me amar de uma forma real. Eu não vou programar ele para me amar, senão não é amor. Imagina, você programar uma menina para te amar, mas ela foi programada. Na primeira semana você vai se amarrar, ela não vai discutir, é só beijinho, abraço, carinho. Mas na segunda semana, de novo, amor, ai meu amor. Na terceira semana, vou desprogramar, vou dar um boot nesse sistema aí. Porque não é real, não é real. Então Deus criou um ser com uma natureza boa, mas com a potencialidade, preste atenção nisso, porque muita gente faz essa pergunta: se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou o homem pecar? Eu não aguento mais, 31 anos de evangelho, eu não aguento mais ouvir essa pergunta. Por que, meu amor? Deus queria que você desenvolvesse amor com Ele. Deus não queria que você fosse um robô, uma múmia, programada biologicamente, com instintos para poder amar. Não, relacionamento real. Então, nessa potencialidade de fazer escolhas contrário, o homem tinha tanta imagem e semelhança de Deus, que a nossa natureza tinha a potencialidade de fazer escolhas contrárias a uma natureza boa. Então, quando perguntam assim, onde que o mal entrou? Quem criou o mal? Se Deus é bom, por que o mal existe? O mal existe, preste atenção,
Depois, se você tiver dúvidas, eu quero suscitar dúvidas mesmo, você me manda perguntas lá pelo Messenger ou pelo WhatsApp, e a gente vai continuar a conversa. Mas Deus criou a gente com a potencialidade, com a possibilidade da gente fazer uma escolha ruim, da gente fazer uma escolha contrária à nossa natureza boa. Ele falou, coloquei você no jardim, fiz aqui um Tivoli Park maneiro. Pô, Tivoli Park é das antigas, né? Essa galera, quando nasceu, nem existia mais Tivoli Park. Diz o nome de um parque maneiro aí. Esses parques lá em Orlando que vocês visitam lá. Magic Kingdom. Vou criar um Magic Kingdom, vocês podem brincar em tudo. Não vai ter fila, montanha-russa para cá. Mas naquele brinquedo ali você não mexe. Se mexer ali vai dar ruim, você vai morrer, vai ser uma catástrofe, uma tragédia. Não mexe ali. Pode mexer em tudo, mas ali dá choque. E aí o homem mexeu, andou na montanha-russa, e Deus não está olhando, não vou ali mexer. E aí a gente acabou, mesmo tendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo tendo uma natureza boa, a gente escolheu a insubmissão, a gente escolheu, num determinado momento da história humana, desobedecer o Criador. Deliberadamente decidir por algo que Ele falou, que Ele orientou, para não fazer. Então, o problema do ser humano nunca foi de informação, de falta de informação. Sempre foi problema de falta de submissão. O ser humano decidiu viver por sua conta e risco. É isso que a teologia chama de pecado original. A informação era bem clara, olha só, independência é morte. Se você tentar viver sozinho, você vai morrer, vai dar ruim, cara. Você não foi criado para isso. Mas eu não vou interferir nisso, senão não é amor. Senão não é... Deus havia avisado o homem. Então essa foi a maior tragédia da humanidade. Decidir viver longe do seu Criador, decidir viver achando que era dono do próprio nariz, essa foi a mãe de todas as tragédias. Essa é a mãe de todas as tragédias. A queda se tornou a mãe de todas as calamidades. A queda fez surgir a lei do pecado e da morte, que atua sobre todo o ser humano. A queda fez surgir a lei da semeadura, que eu falei agora há pouco, em Gálatas 6. O que o homem plantar é o que ele vai colher, tendo ou não tendo relacionamento com Deus. E com um agravante, quando ocorre a queda, quando ocorre a desobediência, a insubmissão, ela passa a ser transmitida para todos os descendentes desse ser humano. Deus fala para o primeiro casal, olha só, a partir de agora, tudo o que vocês fizerem vai ter a marca de vocês. Vai ter a marca da rebeldia, da insubmissão. Vocês só vão gerar filhos para a desobediência. É uma culpa imputada, transmitida no DNA de todo ser humano. De geração para geração. Somos uma geração nascidos de uma mãe chamada tragédia. Filho de tragédia faz o quê? Produz tragédia. É só dar tempo. É só dar tempo. Conforme for crescendo... o Clóvis está ouvindo. No início a gente parece um pé de morango, mas à medida que vai crescendo, vai nascendo limão azedo. Somos filhos da mãe tragédia. E aí na prática, o que isso gerou para a gente? Na prática, Jesus fala, Marcos 7, 21, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, independente se o alvo do assassinato possui 3 meses ou 3 anos de vida, os adultérios, as cobiças, a ganância que faz eu arriscar o voo para economizar 10 mil reais, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem uma fonte inesgotável de tragédias. De onde que vem o mal? Quando aquele teu amigo ateu pergunta, de onde que vem o mal? Vem do teu coração. Do meu também. Logo em seguida você fala, do meu também, do meu também. Você não me imagina que vontade que eu estou agora de fazer com você. Isso, a Bíblia fala a verdade. De onde vem o mal? Da gente. Por que essa tragédia aconteceu? Porque homens maus, gananciosos, burlaram uma série de quesitos necessários para manter a segurança, a integridade e a vida das pessoas. Diariamente somos acometidos por tragédias relacionais,
tragédias no nosso relacionamento com o próximo, com os nossos pais, com os nossos amigos, com as nossas namoradas, namorado. E aí, diante dessa exposição, a pergunta que a gente mais deveria causar crise na vida da gente é: diante disso tudo, por que Deus ainda me deixa viver? Por que você ainda está vivo? Dá vontade, fala para a pessoa que está do seu lado, por que você ainda está vivo? Não vou fazer isso não. Isso já é chatão, ainda mais com uma pergunta dessa, né? Por que você ainda está vivo? Vou te matar agora. Porque Deus é um Deus amoroso. Você só está vivo porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que falou: a queda não vai dar a última palavra. O desvio, a distorção, a tragédia não vai dar a última palavra na história do ser humano. Não vai. Não vou deixar dar perda total, não vai dar PT. Não vai dar PT. Não vai dar perda total, não vai dar perda total. Ó, aquela galera ali levou 4 segundos para entender a piada aí, ó. Se liga, Deus está falando. Porque a graça, o favor não merecido, lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não vai deixar dar PT, não vai deixar dar perda total. Deus amou o mundo, a sua criação, de tal maneira que se encarnou, enviou o seu Filho em forma concreta de amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí em Romanos 9, quando a gente pergunta para Deus, por que eu ainda estou vivo? Paulo fez essa pergunta para Deus, e olha o que ele escreve lá em Romanos 9, versículo 14. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto porque matou uma galera e eu aqui ainda estou vivo? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E Jesus é o plano da graça de Deus para salvar a humanidade, para reconciliar a humanidade, para oferecer para a humanidade uma oportunidade de se relacionar com Ele de uma forma saudável, sem equívocos, sem distorções. Se por um homem entrou a tragédia na história da humanidade, por um homem também entrou a cura, a salvação, a restauração, a reconciliação. Gente, a história da Bíblia faz todo sentido. Se foi uma cabeça humana que inventou isso, cara, é muito maneiro, faz muito sentido. Por isso eu posso afirmar categoricamente que Deus é justo, e você pode afirmar isso também lá para o seu amigo agnóstico, ateu, para aquele professor abençoado que você tem lá no cursinho, na faculdade. Deus é justo com todos, é gracioso com alguns, mas injusto com ninguém. Com ninguém. Ele é justo com todos. Se você ainda está vivo, Deus está sendo justo e gracioso. Mas injusto com o ser humano, Deus não é injusto com ninguém. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo de vocês, do esforço de vocês, mas da minha misericórdia. De eu entrar na miséria de vocês e ser gracioso na miséria de vocês. Entenda, Deus governa o universo. Ele não é pego de surpresa, ele não fica: ai meu Deus, será que a gasolina do voo vai dar? Ai, anjo, dá uma ajudinha ali, vamos assoprar para ver. Deus não foi acordado naquela noite surpreendido com aquilo. Nada acontece sem a sua gerência. Ele decretou, ele permitiu, ele quis que aquilo acontecesse para transmitir uma série de mensagens para a gente. Mas ele em momento nenhum perdeu o controle. A palavra diz que nem um fio de cabelo cai das nossas cabeças sem o conhecimento e a permissão dele. Então lá quando você está tomando banho e usa aquele shampoo vagabundo que cai cabelo para caramba, Deus contou aquilo tudo antes de cair. Alguns já não usam mais shampoo. Né, Ramon? Né, Frank? Mas a Bíblia está falando que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o conhecimento e permissão divina. Por quê? Deus derrama a sua graça sobre toda a humanidade. É o que na teologia a gente chama de graça comum. Deus derrama a graça comum dele sobre a vida de todo ser humano. E até os salvos, até aqueles que receberam uma graça especial, também sofrem tragédias dessa culpa geral da humanidade.
Mas para os cristãos, o sofrimento não é punição, não é juízo. Para o cristão, o sofrimento ou é disciplina, ou é batismo de fogo para deixar a gente mais parecido com Jesus. Se o nosso mestre sofreu, você acha que vai seguir Jesus e vai ficar, Havaí? Você vai sofrer também, amiguinho. Não tem como você ficar parecido de Jesus sem a moenda, sem ser espremido. Não tem. Procura outra religião. Se você quer bem bom, procura outra parada. Aqui, a Bíblia fala que quem segue a Jesus vai sofrer. Mas também fala que os nossos sofrimentos temporais aqui não são nada diante do que a gente vai viver na eternidade. Amém? O que é 70, 80, 100 anos diante da eternidade? Acho que a eternidade dura mais tempo que isso, né? Então isso aqui é uma fumacinha, por isso que a Bíblia fala que a nossa vida aqui é neblina. Neblina você olha, vê, daqui a pouco você olha para outra, quando olha de novo não tem mais neblina, acabou. O ser humano, a nossa presença aqui na Terra é como neblina. Hoje está aqui, amanhã, hein? O que deve nos consolar para sempre, o que você deve agarrar no seu coração é que a palavra diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Para quem? Para Ele. Não necessariamente para mim e para você. A gente é burrinho, o pecado emburreceu, deu uma porção de deficiência intelectual para a gente. Muita coisa a gente não vai entender. Mas a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é justo, ele é amoroso, ele é gracioso. Ele não é injusto com ninguém. Ele é a expressão máxima de tudo aquilo que é bom, por isso que ele é perfeito. Então a gente, entendendo ou não, acreditando ou não, aceitando ou não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Mas na boa, a pergunta que a gente fez lá no início, há 30 minutos atrás, é por que as tragédias acontecem? É possível a gente aprender alguma coisa com as tragédias? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque Deus usa a tragédia que nós produzimos para o cumprimento do propósito dele sobre a vida da humanidade. Deus usa a tragédia para despertar aqueles que dormem no sono da alma para acordar. Quanta gente no mundo inteiro acordou diante da tragédia? No sentido de pensar na eternidade. No sentido de pensar na brevidade da vida. Deus usa a tragédia que nós produzimos para manifestar juízo naqueles que semeiam coisas ruins. Provérbios 19:19. O homem mau tem que sofrer o dano, senão vai fazer coisas piores. Aquele piloto era reincidente. Está aqui na palavra, Provérbio 19:19. O homem mau tem que sofrer dano, tem que sofrer punição. Não pode sentar lá, por que você é assim? Por que você fez isso? Vai ficar ali sentadinho pensando nessa coisa feia que você fez, hein? Deus não acredita em ressocialização do ser humano. Filho da tragédia vai se ressocializar como? Não existe isso. Isso é lindo para o humanista falar, ele não teve educação, ele não foi amado. Pensar que os piores bandidos são os mais bem formados, né? Tem doutor, tem gente que é mestre nisso, mestre daquilo. O cara era piloto de avião, maluco. Eu não sei soltar pipa, o cara sabia voar uma parada daquela pesada. Então Deus usa a tragédia na vida dos cristãos, falei agora há pouco, para manifestar disciplina, conceder maturidade espiritual, tirar a gente do nosso jardim de infância gospel, a gente fica achando que está no país da Alice, vou viver para sempre aqui. Não, amiguinho. O caminho é estreito, o sofrimento esculpe o caráter de Cristo na vida da gente. Jesus sofreu, logo os seus seguidores vão sofrer também. E passar pelo sofrimento vai deixar a gente mais parecido com Ele. As tragédias fazem isso. As tragédias me provam que a Bíblia fala a verdade. Por quê? Só o ser humano é de fato a imagem e semelhança de Deus. Por mais que a leoa veja os seus leõezinhos sendo trucidados lá por um outro leão, ela não fica de luto. Ela não passa uma semana de luto. Ela não fica traumatizada, depois tem que fazer terapia, análise. O ser humano, diante da morte, diante da tragédia, aquilo acaba com a gente, arrasa a gente. Por quê? Porque Deus plantou no ser humano a semente da eternidade. Eu e você não fomos feitos para morrer.
Por isso que a morte é algo inaceitável. Por isso que a morte é algo que causa na gente sofrimento, indignação. Ninguém aceita a morte, porque não é para aceitar mesmo. Não fomos feitos para morrer. Só uma criatura, à imagem e semelhança do seu Criador, criado, nascido com a semente da eternidade, sente o que a gente sente diante da tragédia, diante da morte. Se fôssemos só um bando de células diferenciadas, se fôssemos só a evolução de uma bactéria, de uma ameba, a gente ia sentir, morreu, amanhã vai nascer outro. E a vida que segue, não é isso que a galera gosta de falar? Por que a gente fica de luto? Por que a gente fica arrasado? Porque somos a imagem e semelhança de um Deus eterno. A morte nunca vai ser aceita por nós. As tragédias suscitam em nós as melhores características da imagem e semelhança de Deus. Elas provocam a fraternidade entre desconhecidos. O mundo inteiro se abraçou, meu irmão. As pessoas ficaram sensibilizadas. Todo mundo sentindo a dor do outro, tentando sentir a dor do outro. Gente que não se conhece, se abraçando, sendo solidário. As tragédias nos revelam que somos de fato irmãos uns dos outros. Só a tragédia consegue, por exemplo, unir inimigo. Estava acontecendo uma tragédia em Brasília essa semana, Bolsonaro e Jean Willis votando na mesma direção. Só uma tragédia para fazer isso acontecer. Brasília é uma tragédia. Brasília é uma tragédia. Está unindo o Brasil. Amanhã, uma galera vai para a rua se manifestar indignados contra a tragédia que acontece no coração daqueles homens. Mas a gente não pode esquecer, eles também são nossos irmãos. Eles vieram da mesma fábrica que nós viemos, da mamãe tragédia. Então, só essa constatação já deveria nos fazer mais humildes, solidários, mais humanos, mais pacientes com o outro. Na hora que você começa a brigar com o outro, você imagina que no dia seguinte pode ser que ele não exista mais, ou que você que está brigando com ele não exista mais. Então as tragédias nos ensinam que a vida aqui é curta, dura e incerta. Ou seja, baixa a sua bola, cara, baixa a sua bola, seja mais humilde. Entre ficar com a razão e ficar com a amizade, fique com a amizade, cara. Eu não levo desaforo para casa. Então, já ia falar, morre logo, né? Mas não pode falar, né? Pastor não pode falar essas coisas, não. Vai orar, minha irmã, vai orar. Senhor, está muito difícil, me leva. De repente Deus ouve a sua oração. As tragédias nos ensinam que a gente deveria viver e amar as pessoas, como diz o Renato Russo, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Já aconteceu amanhã? Não. Então não há amanhã. O primeiro filósofo da humanidade que se tem registro foi o rei Salomão. Ele escreveu o seguinte sobre a tragédia, sobre o que a tragédia nos ensina. Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor, preste atenção, não sei se você já leu esse versículo na Bíblia. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde há uma festa, um banquete. Pois naquela se vê, na casa onde está rolando um luto, se vê o fim de todos os homens. Os vivos deveriam prestar atenção nessa constatação. O melhor lugar para se estar é numa casa em luto. Porque lá o ser humano tem a real noção do que lhe aguarda. E aí o que isso tem que fazer a gente pensar na eternidade? Será que acaba tudo aqui? Será que a vida é só trabalhar, comer, dormir, depois de morrer, virar rodízio de minhoca? É isso mesmo? Salomão estava nos dizendo isso, que cada ser humano que falece, cada cortejo fúnebre, cada caixão que desce na cova, vai gritar para a humanidade para falar, cara, para de pensar em coisas fúteis, passa a pensar na eternidade, porque se você hoje está vivo, isso é sinal que você vai morrer. Está vivo? Você vai morrer, um dia você vai morrer. E aí, como será o nosso encontro com o Eterno? Com aquele que nos deu a vida?
Se Deus não existe, não é para a gente ter crise nenhuma, né? Você vai virar rodízio de minhoca, acabou, acabou. Daqui a uns milhões de anos você vai virar petróleo. Alguém andando de carro, acelerando e você fazendo o carro sair do lugar, hein? Que maneiro. Mas e se Deus existe? Se isso tudo que a Bíblia está falando é verdade? Se um pouquinho do que a Bíblia está falando é verdade? Queridos, Deus traz misérias e calamidades para despertar a raça humana a pensar na eternidade, a pensar no que vai acontecer com a gente quando a gente olhar para dentro, quando a gente fechar os olhinhos eternamente, para nos levar ao arrependimento, para nos levar a pensar na possibilidade real da gente se reconciliar com o Criador, da gente se reconciliar com o próximo, da gente se reconciliar com a criação. Por isso que as tragédias acontecem. Deus permite e ordena as tragédias para refrear o mal do nosso coração. Essa fábrica de fazer tragédias, diante de uma tragédia, a gente fica para incutir temor na gente, para a gente reavaliar a nossa forma de vida, a nossa forma de relacionamento, de tratar o outro. E aí, diante das tragédias, o que a gente deve fazer? Agora vamos partir para a aplicação prática, para cristãos e não cristãos. Diante de uma calamidade dessa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se compadecer com os que sofrem. A gente tem que se compadecer. A gente tem que sentir, tem que se colocar no lugar do outro. Jesus se compadeceu quando viu as multidões sofrendo, ele falando, são como ovelhas sem pastor. Eles precisam, isso, e a calamidade tem que gerar compaixão na gente. E sendo possível, se envolva fisicamente, doe tempo, doe seu dinheiro, doe a sua vida para ajudar as pessoas que estão passando por um momento de calamidade. Se envolva. Nas férias, procura uma forma aí, de repente, de você ir para uma frente dessa aí humanitária. Pô, pai, me ajuda aí, me dá uma grana aí para eu ir lá para os Médicos Sem Fronteira, ajudar alguém, limpar a ferida dos outros. Exerça a compaixão. Seja o bom samaritano na vida dos que sofrem. Seja o bom samaritano, alguém que tira do bolso para tratar e curar e cuidar do sofrimento de uma pessoa que nem conhece. Mas ele está sofrendo, ele precisa de ajuda, precisa de intervenção. Então, quando alguém fala, onde que está Deus diante de uma tragédia? Seja você a presença de Deus na hora de uma tragédia, de uma calamidade. Então, especificamente, se você é cristão, além de fazer tudo isso que eu falei, você deve chorar com os que choram. Não é para um momento de tragédia, de você fazer um tratado teológico, pegar a minha gravação e dar, vai ouvir a mensagem do pastor Marcão, você vai entender tudo isso que ele sabe. Não. O cara está sofrendo, meu irmão, chora com ele. Chora com ele. É isso que a Bíblia manda você fazer, manda a gente fazer. Chorar com os que choram. Jesus chorou. Quando Jesus recebe a notícia que seu amigo tinha morrido, Lázaro tinha morrido, ele chorou. Se o meu mestre chorou por causa da dor, eu tenho que chorar também. Nosso Deus sabe o que é sofrimento. Nosso Deus sabe o que é uma tragédia, o que é uma calamidade, o que é ser traído, o que é perder gente querida. O nosso Senhor Jesus é o nosso exemplo eterno e perfeito do que é ser verdadeiramente humano. Você quer ser um ser humano? Seja a imitação de Cristo. As tragédias precisam nos fazer chorar uns pelos outros. Tem que sensibilizar o nosso coração. Também ore pelos que sofrem. A oração é uma manifestação de amor. A oração também é uma forma da gente trabalhar o nosso caráter e a semelhança de Cristo. Ore, coloque o nome dessas pessoas, ou pelo menos a lembrança dessas famílias na hora das suas orações. A gente precisa interceder e pedir que o Espírito Santo gere o consolo, esteja presente nesse momento. E outra coisa que a gente precisa fazer no momento desse é dar a boa notícia, é proclamar as boas novas. De má notícia o mundo já está cheio, a gente todo dia é bombardeado por notícias ruins. Infelizmente vai acontecer uma nova tragédia. E aí a gente precisa aproveitar esses momentos para proclamar as boas notícias, as boas novas. Aí sim, você pode começar a falar isso que eu estou compartilhando com vocês. Falar para a pessoa, nós não fomos feitos para viver dessa forma, a gente não foi feito para morrer, a gente não foi feito para passar por isso. Mas por que a gente passa por isso? Aí você começa
a contar a história da salvação. Fala o que Deus está fazendo na sua vida. Fala como que a sua vida, como a sua forma de pensar mudou depois que você se reconciliou com Jesus. Então a gente precisa anunciar as boas novas. Essa é a nossa missão. E a nossa missão é com os vivos. O cristão só tem missão com os vivos. As Escrituras afirmam que ao homem é dado o nascer e o morrer uma única vez, vindo em seguida o juízo. A eternidade de quem morreu é algo que só diz respeito a Deus, ao Criador. Acabou. A gente não tem o que fazer nada por quem já morreu. Jesus nunca instruiu seus discípulos a orarem ou intercederem pelos que partiram. Instrui a gente a orar, a interceder pelos que ficaram. Quem faz isso, faz sem qualquer base bíblica, sem qualquer instrução bíblica. E para quem ainda não é crente, diante da tragédia, o que tem que fazer? Querido, faça um autoexame. Faça um autoexame, olha para a tua vida, olha para a forma que você vive, olha para a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Comece a se perguntar qual a razão da sua existência, qual o propósito da sua existência. Pergunta, será que é verdade o que essa parada dos crentes ficam falando por aí? E se for verdade, faça esse autoexame, se pergunte. E se você ainda está vivo hoje, eu tenho absoluta certeza que é a oportunidade que Deus está te dando de você se reconciliar com Ele. De você começar um relacionamento saudável, sem equívocos com Ele. Não é para você virar religioso, não. É para você passar a ter vida, novidade de vida com o seu Criador. Pensa nisso, se você não é crente. Para terminar, conclusão, o que a gente pode concluir do porquê que ocorrem tragédias? Deus é soberano e é gerente sobre todas as coisas, então Ele usa todas essas tragédias para o seu propósito, para o cumprimento da sua vontade. Tudo que a humanidade está colhendo é resultado do que ela plantou. Então não está acontecendo nada que seja injusto, imoral, equivocado, não. Tudo que você olhar, examinar, isso está errado, é porque alguém plantou o erro. As tragédias devem sempre proporcionar na gente, criar na gente momentos de misericórdia, da gente viver e praticar misericórdia com os que estão sofrendo. Então, ajudas humanitárias, oração, intercessão, mão no bolso, se for possível, para ajudar as pessoas, anunciar o Evangelho. E se você ainda não conhece a Cristo e ainda está vivo, então é tempo de reconciliação, é tempo de salvação, de você entrar em contato com o seu Criador. Eu quero terminar compartilhando com vocês uma palavra profética que está lá no final da Bíblia, que me vem ao coração sempre que eu falo sempre que eu vejo uma tragédia, eu lembro dessa passagem que está em Apocalipse 21, e aí depois que eu ler a gente vai orar. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por termos esse esclarecimento, Senhor. Obrigado porque de alguma forma na eternidade o Senhor decidiu nos amar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que traz direção, esclarecimento, maturidade, Deus, para a vida da gente. Obrigado porque ela coloca as nossas pernas, nossos passos na direção correta. Muito obrigado, Senhor, porque ela ensina a gente a ser gente. Então eu quero te agradecer por isso, Pai. Obrigado mais uma vez pela vida, Senhor, por a gente ainda estar vivo, desfrutando da Tua graça, desfrutando da Tua criação, desfrutando da amizade, da fraternidade dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Diante de tanta bênção, Senhor, a gente quer mais uma vez
interceder por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, aqueles que vivem no abismo, no desespero, que não têm aonde se agarrar, Senhor, que vivem no caos do nada, Senhor. Tem misericórdia, revela o teu amor para essas pessoas também, Senhor. E consola, Senhor, consola aqueles que sofrem, que estão passando hoje a noite de luto, velando entes queridos, pessoas que foram ceifadas pelo mal que nós produzimos todos os dias na face da terra. Senhor, tem misericórdia da vida da gente e volta logo, Senhor. A gente anseia, a gente deseja pela Tua volta, Senhor. A gente quer viver isso que está aqui em Apocalipse 21, Senhor. Então ajuda-nos a vivermos os nossos dias aqui cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que as pessoas possam, na hora da tragédia, da calamidade, ver na gente a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, é o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém.